No vídeo de hoje vamos falar da aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva. A perda da audição total ou significativa pode ser decorrente de uma lesão, uma doença, uma exposição ao ruído alto, por exemplo, ou também pela idade e entre outros fatores. Quem é pessoa com deficiência auditiva pode se aposentar pelas regras da pessoa com deficiência. A lei que regula essa aposentadoria é a Lei Complementar 142 de 2013. A lei considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A deficiência auditiva é considerada deficiência sensorial e o seu início pode ser desde a infância, nascimento ou já na fase adulta. A aposentadoria da pessoa com deficiência pode se dar pela idade ou pelo tempo de contribuição. Os requisitos de ambos os benefícios são diferentes. Vamos iniciar falando das regras da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Nessa modalidade de aposentadoria, os segurados se aposentam independentemente do grau de deficiência. Os homens se aposentam aos 60 anos de idade e as mulheres aos 55 anos de idade. E ambos precisam ter ainda 15 anos de tempo de contribuição como pessoa com deficiência. Quanto ao valor do benefício, será de 70% mais 1% ao ano completo, da média dos 80% maiores salários de contribuição. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição não exige idade mínima, mas os requisitos são diferentes entre homens e mulheres e varia de acordo com o grau de deficiência. Temos 3 graus de deficiência: grave, moderado e leve. As mulheres com deficiência grave se aposentam com 20 anos de tempo de contribuição, as com deficiência moderada com 24 anos de tempo, e as mulheres com deficiência leve se aposentam com 28 anos de tempo de contribuição. Já os homens com deficiência grave se aposentam com 25 anos de tempo de contribuição. Os homens com deficiência moderada se aposentam com 29 anos de tempo. E os homens com deficiência leve se aposentam com 33 anos de tempo de contribuição. Em relação ao valor do benefício, será de 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição, ao descarte dos 20% menores salários. A deficiência será testada inicialmente pelo INSS, através de uma perícia médica e uma avaliação social. O segurado deve ter documentos médicos que comprovem a deficiência auditiva. É comum no INSS errar na avaliação médica e na avaliação social e concluir, por exemplo, que a pessoa não tem deficiência. Se isso aconteceu ou acontecer com você, saiba que é possível ingressar com ação judicial para reverter essa decisão do INSS. A gente sabe que a reforma da Previdência de 2019 trouxe várias alterações, em sua maioria prejudiciais, nas aposentadorias. Mas a aposentadoria da pessoa com deficiência não foi alterada pela reforma da Previdência. Portanto, continuam em vigor as regras da Lei Complementar 142 de 2013. Uma dúvida que as pessoas com deficiência auditiva têm é se o uso do aparelho auditivo pode deixar de considerar a pessoa com deficiência. E, na verdade, o simples fato do uso de um aparelho auditivo não faz com que a pessoa seja desconsiderada pessoa com deficiência. Por fim, é importante destacarmos que, além das aposentadorias, as pessoas com deficiência auditiva podem ter direito a benefícios por incapacidade. Podem vir a ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, ou auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Brevemente falando, a aposentadoria por incapacidade permanente é destinada aos segurados que se encontram incapazes para o trabalho e essa incapacidade é total e permanente. Isso quer dizer que a pessoa não consegue mais trabalhar a sua atividade e nenhuma outra, e não pode ser reabilitada, já que a sua incapacidade é definitiva. Se a pessoa recebe aposentadoria por incapacidade permanente e depende de ajuda de terceiros para realizar atividades do dia a dia, pode ainda ter direito ao adicional de 25% no valor do benefício. Já o auxílio por incapacidade temporária é o benefício destinado às pessoas que também se encontram incapazes para trabalhar, mas essa incapacidade é temporária, por um certo tempo. Se você tem deficiência auditiva e pretende se aposentar ou já fez o pedido, mas foi negado pelo INSS,
Procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. As informações desse vídeo te ajudaram? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.